Olá, olá, pessoal, sejam bem-vindos. E o nosso tema de hoje, né? Estou aqui, ó, no meu colchonete, no meu tatame, porque temos prática de massagem. 3 manobras para tratar a ansiedade. Eu preciso da ajuda de vocês para compartilhar, mas antes de entrar na prática, eu preciso fazer aqui uma contextualização, né? Eu preciso falar para vocês o que é importante, né? Na hora de você atender uma pessoa ansiosa. Você conhece alguma pessoa ansiosa? Escreve aí nos comentários. Sim ou sim, né? Quem que não conhece uma pessoa ansiosa aí? E muitas vezes nós somos essa pessoa ansiosa, passamos por situações que geram ansiedade. Durante esse último ano, aí, esses últimos meses para trás, na situação em que a gente viveu, muitas pessoas já eram ansiosas e ficaram mais ansiosas. E outras pessoas que não eram ansiosas acabaram se tornando ansiosas devido à situação, né? Devido a confinamento, devido a vários outros fatores de estresse, de preocupação, do que ia ser, como é que ia ser, né? Isso gerou uma ansiedade muito grande. E aí, essa oscilação de ansiedade, ela se mantém até hoje, né? Esses picos de ansiedade. E se você, então, conhece uma pessoa que é ansiosa, que é ansioso, lembra sempre que por trás dessa ansiedade existe uma pessoa ali. E que essa ansiedade, às vezes, ela já existia por algum outro motivo, né? E ela pode ser despertada por esse motivo que eu falei, da situação que a gente está vivendo, que muitas pessoas passaram a ficar ansiosas, a ter uma rotina bem ansiosa, né, no seu dia a dia. Então, por trás dessa ansiedade, o que será que mais tem, né? Qual que é o motivo dessa ansiedade que o seu cliente pode ter? Ou a pessoa que você conhece aí, tem clientes ansiosos aí? Né? Você que está aqui agora, você tem um cliente que é ansioso? Eu imagino que sim, né? E muitas vezes você está aí atendendo um cliente que veio por uma dor, uma dor física, uma sensação que ele tem, uma dor no pescoço, uma dor nas costas, e você nem sabe, mas esse cliente que tem dor nas costas, ele também é ansioso. Então, é o nosso papel como profissional investigar também essas características emocionais dos nossos clientes, mesmo quando eles chegam com dores físicas, né? Mesmo quando o cliente chega porque ele tem alguma dor que está incomodando, que não consegue às vezes andar, não consegue dormir, não consegue levantar o braço, porque tem dor no corpo físico. Mas será que é só isso? Ou será que existe aí por trás uma ansiedade também desse cliente, né? Então, a quantidade de pessoas com ansiedade hoje é um volume muito grande. Então, sempre que você recebe um cliente, é importante você investigar do que mais esse cliente, né, tá sofrendo. Qual outra questão que esse cliente tem, além daquilo que ele está te falando. Então, isso vai fazer você identificar o padrão, se o padrão de ansiedade ou não. Porque aí você consegue ajudar o seu cliente de uma forma mais profunda, né? Eu sempre falo para os alunos da Massagem Flow, o método de Massagem Flow, ele vai conduzir ali durante o atendimento para ter esse olhar do cliente e tratar em 4 níveis, não só no corpo físico, né? Mas tratar o físico, tratar o emocional, tratar o mental, tratar o energético. E aí essa ansiedade, ela vai permear pelo emocional e também pelo mental. Será que esse cliente ele está ansioso por quê? Porque ele está pensando e preocupado demais? Ou será que ele está ansioso por alguma emoção que ele tem e está guardando? Então, qual é esse caminho que você vai seguir e para você conseguir ter essa orientação com o seu cliente, né? Para você conhecer o seu cliente. Quanto mais você conhece o seu cliente, mais você pode ajudar ele. Então, quanto é importante você conhecer o seu cliente, fazer essa ficha de anamnese e ter ali as questões que ele tem, né? E às vezes a ansiedade ela está por trás, ela está escondida embaixo de uma dor. Tem cliente que vai chegar te dizendo que é ansioso, que quer tratar a ansiedade? Sim, vai. Mas uma parte desses clientes não vão falar sobre ansiedade, porque tem pessoas que acham que é algo que não dá para tratar com a massagem.
Tem muitas pessoas, inclusive talvez tenham alguns de vocês aqui, que não sabem que é possível tratar o seu cliente que tem ansiedade, né? Ou tratar alguém que tem ansiedade com a massagem. E é possível sim, é possível você tratar uma pessoa que tem ansiedade com a massagem, usar a ferramenta da massagem. E existem várias formas para isso, existem várias manobras, né? Existe a conduta que você vai ter com o seu cliente para entender o que ele tem, além da ansiedade, se ele tem mais alguma outra questão, para você elaborar um atendimento personalizado para esse cliente. E aí sim traçar o seu plano de atendimento para que você consiga ajudar essa pessoa. E aí, quando eu falo num plano de atendimento, é porque uma pessoa ansiosa, ela tem um padrão de ansiedade. Então, com uma sessão, você vai conseguir diminuir muito o nível de ansiedade. Só que a ansiedade, ela está sendo gerada por algo interno, como eu falei, que vai permear entre emocional e mental. Então, algum padrão essa pessoa está tendo, ou da mente, ou da emoção, e isso já faz muito tempo. Então, precisa ser lidado com isso, precisa ser trabalhado isso, e isso vai ser diluído nas sessões, né, ao longo das sessões. Então, com uma sessão, você já vai conseguir reduzir muito, mas é importante a orientação para que o seu cliente continue em tratamento e para que ele possa trazer mais e mais essa consciência, né? Com a massagem é possível o seu cliente se conscientizar de quais as sensações que ele tem, né? Por quê? Porque ele para um momento para se perceber, ele para um momento para se permitir ser cuidado. E quando a gente para esse momento para ser cuidado, para se permitir receber a ajuda de alguém, a gente vai fazendo conexões, né? A nossa mente vai tendo mais clareza, a gente vai tendo mais percepção das nossas emoções. Então, além da massagem, da manobra, né? Hoje eu vou trazer 3 manobras aqui para vocês. Então, além dessas 3 manobras que vai ter esse efeito pontual, a massagem, se ela tiver uma conduta com um passo a passo, né? Ali que você já sabe que tem resultado, um passo a passo bem conduzido, que você vai trabalhar no campo de energia do seu cliente, trabalha as linhas de energia. Então, você fazendo esse processo, o seu cliente ele vai ter esse momento e ele vai fazendo essas conexões internas e ele vai fazendo também o quê? Ele vai conseguindo ter essa conscientização das emoções para que quando ele tiver algum tipo de emoção, algum tipo de pensamento, ele já traz para a consciência. E isso vai se dissolvendo, isso vai se diluindo, porque a gente consegue atuar no campo de energia, no campo energético, tá? Então, vamos ter hoje massagem na prática. Vou chamar o meu voluntário para iniciar aqui as 3 manobras para tratar a ansiedade. Vamos lá, então, Ti. Se tratando do que eu estava explicando para vocês, né, que a ansiedade ela pode permear entre a questão emocional ou a questão mental, a gente precisa entender com esse cliente para ver se ele tem essa consciência que a ansiedade dele é gerada por alguma questão mental ou emocional. E a gente pode perguntar isso. Muitas pessoas não perguntam e acham que vão adivinhar, não tem como adivinhar, você pode perguntar para ele. E aí você pergunta, quando é que ele sente a ansiedade? Como que ele se percebe ansioso? Então, anota essas perguntas para você fazer para o seu cliente, porque uma vez que ele te falou que tem ansiedade, que ele é ansioso, começa a investigar. Às vezes nem ele sabe, só que quando você faz a pergunta, você faz o papel ali de perguntar e ele começa a se perguntar. Então, quando ele escuta você fazendo esse tipo de pergunta, isso vai refletir, isso vai ficar ressoando ali para ele se perguntar. E isso pode ser que ele tenha resposta na hora, pode ser que ele tenha resposta no dia seguinte, pode ser que ele tenha resposta daqui a alguns dias. Porque essa pergunta que você fez vai ficar ecoando ali para ele, né? Como ele se percebe ansioso? Em que momento? Quando ele está fazendo o que a ansiedade aparece? E quando a ansiedade aparece, como ele se sente? Quais as sensações? Tem muitas pessoas que têm sensações no corpo quando vem a ansiedade.
Se você conhece alguém que tem ansiedade, ou se você já passou por algum momento, né, que se sentiu mais ansioso ou ansiosa, talvez você tenha percebido. Então, passa a perceber isso, passa a trazer essa consciência para o seu cliente e perguntar. E se ele não souber no dia, você recomenda para ele, você dá esse comando dele se perceber. Então, olha, fulano, começa a perceber quando você sentir ansiedade, em que momento que você está. E percebe também o seu corpo, se o seu corpo traz alguma sensação. E aí, o que acontece? Algumas pessoas vão ter a sensação na região peitoral, que é o mais comum, onde as pessoas sentem uma pressão, uma sensação, às vezes, de peso. A pessoa pode sentir dor, né? Então, pode sentir algum desconforto. Então, começa a identificar isso, porque o mais comum é aparecer na região peitoral como sinal do corpo. Além do fato da ansiedade da pessoa ficar eufórica, ela vai ter a sensação aqui. Então, a gente pode trabalhar essa região, que é a região em que a pessoa tem a sensação aqui. Quais outras partes do corpo que a pessoa pode sentir a ansiedade? Sentir o corpo. E quando eu falo sentir o corpo, você precisa parar, respirar, às vezes até fechar o olho e ouvir o seu corpo e sentir. O nosso corpo, ele vai dando esses sinais, né? Quer ver uma coisa bem comum que acontece? Às vezes o sinal é na nossa garganta, que a gente sente uma pontadinha ali. Às vezes o sinal é no nosso pescoço, às vezes o sinal vai ser lá na nossa escápula ou na nossa lombar. Você vai perceber um peso. O que é mais comum é sentir um peso, não necessariamente é uma dor, mas é um peso, é alguma coisa que é desconfortável e que não tem muita explicação. Eu não vou sentir o peso aqui porque eu fiz um esforço. Eu não fiz nada de esforço. Às vezes o cliente não vai fazer nenhum tipo de esforço e vai sentir aquele peso. Então, esse é o mais comum. E além dessa região, pode também ter outras regiões que o seu cliente vai sentir esse peso, que é cabeça. Lembra que eu falei que permeia entre emoções e pensamentos? Então, também vai permear entre a sensação peitoral, a sensação da cabeça e uma outra região, a terceira região que pode ter essa sensação de peso quando a pessoa está ansiosa é no abdômen. E aí você vai sempre perguntando para trazer o seu cliente para a consciência, para que você possa direcionar o seu atendimento. Então, cada pessoa tem um tipo de ansiedade, tem um motivo por essa ansiedade. Hoje, eu vou focar nessa região. Hoje, eu vou focar nessa região para que vocês tenham aí ideia do que pode ser feito, tá? Mas é importante você avaliar o seu cliente. Então, Nívia, eu vou fazer essa sequência para todos os clientes? Você pode, mas o ideal é que você reconheça o cliente para entender se a fragilidade maior dele é peitoral, abdominal ou na região da cabeça, tá? Inclusive, uma das coisas que a gente pode fazer, eu já vou até entrar na parte abdominal aqui, mas é importante que você saiba disso. Como algumas pessoas sentem na região abdominal, que é o quê? Quando tem ansiedade, tem dor no estômago, tem um peso no estômago, uma pressão no estômago. O que ajuda muito, seja abdominal, peitoral ou na região da cabeça, é a respiração, é você conduzir a respiração, é você saber como respirar e ensinar o seu cliente a respirar da forma corretamente. Né? Quem é aluno da Massagem Flow sabe disso, porque lá a gente fala muito de respiração, a gente fala muito de saber respirar, de aprender para, depois que aprendeu, ensinar o cliente. Porque se o seu cliente não está respirando direito, ele não consegue nem estar receptivo para a massagem. E é por isso que muitos clientes não têm resultado na sessão. Por quê? Porque ele não está ali preparado, ele não está se permitindo, ele não está receptivo para a massagem. Então, a respiração é importante por isso. Você precisa aprender, ter essa conscientização para depois ensinar o seu cliente, tá? E aí, para aquele tipo de cliente que tenha o peso na região abdominal, a gente precisa focar bastante na respiração.
trabalhar bastante com a respiração para que ele libere essa tensão, para que ele libere essa sensação da ansiedade que está ali naquela região. Da mesma forma, você pode lidar para as outras regiões. A respiração, você pode usar para todos, para qualquer um dos três, né? E aí o ideal é você focar. Então, se é na região peitoral, que é o que a maioria das pessoas tem, eu vou focar mais nessa região para liberar a tensão. Nível, posso trabalhar também com a respiração abdominal? Se a pessoa tiver a sensação aqui, sim, claro, você pode fazer todo o passo a passo, você pode fazer o que eu vou te ensinar aqui para qualquer um dos tipos de ansiedade que a pessoa tem e também usar a respiração, né? A respiração vai ser a base disso para que o seu cliente vá se acalmando também, para que ele tenha essa respiração mais controlada. E aí, o que acontece? Quando a pessoa está ansiosa, é comum acelerar a respiração. A respiração fica mais ofegante, tá? Então, eu posso fazer o caminho inverso. Se eu tô, né? Imagina o seguinte: se você tá aí ansioso e a sua respiração tá ofegante, você faz o caminho inverso, que é olhar para sua respiração, e aí você vai, de uma forma consciente, fazer com que a sua respiração fique mais lenta. Então, você vai fazer uma respiração forçada, porque a sua respiração, quando você está ansioso, o natural dela vai ser o quê? Acelerar. Então, você vai forçar a respiração para ela desacelerar, para ela ficar mais lenta, mais profunda. E aí, quando você força a respiração para deixar mais lenta e mais profunda, você consegue fazer o caminho reverso, que é diminuir a ansiedade, tá? Vamos lá para a nossa sequência de 3 manobras aqui para tratar a ansiedade que está mais localizada na região peitoral. Então, o primeiro ponto é soltar e liberar essa região. Antes de eu ir pontualmente em qualquer local, eu preciso soltar e liberar. Porque quando existe uma tensão, uma pressão, a pessoa está segurando o corpo. Então, eu preciso fazer com que ela solte o corpo. Lembra que eu acabei de falar? Quanto mais receptiva a pessoa está para a massagem, mais efeito vai ter. Porque imagina o seguinte, você dá o seu 100% no atendimento, você faz o seu atendimento perfeito, só que a pessoa não está receptiva, ela não quer ser cuidada, ela não está ali com o corpo relaxado, ela está toda tensa, ela está com medo de sentir mais dor. Tem um monte de cliente que vai para massagem com medo de sentir dor. E mais, tem cliente que nem vai para massagem porque acha que vai ser dolorido. E a massagem, ela não precisa ser dolorida para funcionar. Ela não precisa ser dolorida para ter resultado. O que você precisa é ter ali o seu passo a passo, ter a sequência que você vai fazer e também preparar o seu cliente para que ele seja receptivo. Então, para ele ficar mais receptivo, eu vou colocar as minhas mãos nesse formato, na região aqui peitoral dele, bem no centro, tá? Bem no centro do peito. Vou iniciar com essa posição das mãos e aí eu vou fazer uma pressão de caminhar, uma pressão palmar de caminhar com as mãos. Isso vai preparar o meu cliente e ele naturalmente vai respirando mais compassado, mesmo sem eu fazer a conduta. Eu posso fazer a conduta, mas mesmo sem eu fazer, ele já vai respirando mais tranquilamente. Então, eu vou iniciar com a posição das mãos que eu mostrei para vocês, e aí eu vou seguindo com a pressão alternada abaixo da clavícula para não machucar, e eu vou caminhando e o meu corpo vai fazendo esse balanço junto com o caminhar da mão. Então perceba, o meu corpo ele está balançando. E aí eu vou até a região dos ombros e eu volto para o centro, sempre caminhando e fazendo um balanço com o meu corpo. Esse balanço, ele remete ao ninar, né? Lembra, né, do ninar de um bebê? E esse ninar, ele traz acolhimento, ele traz aconchego, ele transmite segurança,
tá? Então, todos nós, um dia, passamos por esse ninar. Então, esse efeito do balanço é muito importante. Por isso, né, por esse motivo que eu falei para vocês, e também para que você não se lesione, para que você não fique com o corpo tenso, para que você não se machuque, porque se eu fico só aqui na mecânica da mão, massagem não é só mão, se você aprendeu a massagear só com a mão, você está só numa parte da massagem, né? Os alunos da Massagem Flow sabem que massagear não é só com a mão, massagear é com o corpo inteiro. Você tem que ter o equilíbrio do seu corpo inteiro ali para massagear o seu cliente. Então, se você está duro, massageando só com a mão, você pode gerar esse impacto para o seu corpo. Pode gerar dor no ombro, dor no trapézio, dor no pescoço. Então, por esses dois motivos, tá? Primeiro, porque é importante para o seu cliente, e segundo, porque também vai ser bom para você. Então, foi até a região do ombro, volta com o mesmo movimento, lentamente. Lembra, para eu dar ritmo para a respiração do meu cliente, eu preciso ir lento. Se eu fizer isso rápido, não vai ter o efeito que eu quero. Então, para ter o efeito, precisa ser algo lento. Quando eu chegar lá no final, né, no início, na minha mão, onde ela partiu, eu vou bem no centro do peito, colocar uma mão sobre a outra, a mão vai ficar sobreposta, e aí você pode encostar em você e você vai sentir aqui, ó. A gente tem um osso aqui nessa região que ele vem aqui a gente vai ter um buraquinho, né? Então não vai pegar, e esse osso vai vir bem aqui de baixo, que é o osso externo. Você vai sentir esse osso. O que você vai fazer? Vai posicionar a mão sobreposta e lá de baixo você vai caminhar nessa linha, tá? Então você vai vir lá de baixo e vai subir até uns 2 dedinhos antes desse buraquinho, tá? Eu não posso ir até o buraquinho aqui do pescoço, senão dá uma sensação de enforcamento, dá uma sensação de mal-estar. Então, calcula 2 dedos para baixo, que é onde você vai parar. E onde você vai começar é nessa linha da região peitoral. Então, posicionado a minha mão sobreposta, eu vou circular 3 vezes e pressiono. Esse movimento precisa ser lento e leve. Eu não posso fazer uma pressão profunda aqui. É uma região sensível e é uma região que, se o cliente está ansioso, ele vai sentir muita dor. E muitas vezes os clientes choram. É comum o cliente chorar quando está nessa região. Então, você vai seguir essa linha, vai dar em torno de 4 a 5 pontos. Você vai circular 3 vezes e pressiona. E vem subindo. Circula 3 vezes e pressiona. Lembra de medir os 3 dedinhos. Você consegue ver ali no seu cliente, né? Não vai até o pescoço, tá? Então, mede os 2 dedos ali para você ir numa região onde tem o osso e não onde vai afundar, que machuca. Circula 3 vezes e pressiona. Você vai apoiar os seus dedos, tá? A pressão vai ser na ponta dos dedos. A mão sobreposta, e aí você vai voltar com o mesmo movimento. Circula 3 vezes e pressiona. Circula 3 vezes e pressiona. Então, feito esse movimento, tem pessoas que são muito sensíveis, mesmo fazendo leve. E eu estou fazendo aqui com uma pessoa que está na minha casa e eu estou com a pressão bem leve e ela está sentindo dor. O que eu faço? É porque é sensível essa região, né? E você está trabalhando com a ponta dos dedos. Então, depois dessa pressão, para não ficar aquela sensação residual, sabe quando se aperta assim, bem forte, com o seu polegar? Faz o teste aí, ó. Se você apertar bem forte com o seu polegar, o que vai acontecer? Você fica com uma sensação residual, fica com uma dor residual. Então, para eu tirar essa sensação, eu vou voltar e vou fazer a mesma manobra. Antes de ir para a terceira manobra, eu volto
e faço a primeira manobra, tá? Então, são 3 manobras que eu vou falar para vocês hoje aqui. Já falei a primeira, falei a segunda, e antes de eu ir para a terceira, eu vou repetir a primeira. Por quê? Para tirar a sensação residual de dor que fica naquela região. Faz o teste para você entender, tá? Se você sabe do que eu estou falando, maravilha. Se você não sabe o que é essa sensação residual, testa em você, não vai testar no seu cliente. Testa em você, faz uma pressão bem forte no braço, na perna, e aí você vai ficar com aquela sensação. Aí o que você faz? Uma pressão mais ampla, mais aberta, para tirar essa sensação residual, tá? Então eu vou retomar a pressão inicial, caminhando de forma alternada, lentamente, e volta. Aí sim, agora eu vou para o terceiro movimento, tá? O terceiro movimento é um alongamento para abrir essa região. Então, eu já trabalhei, eu já preparei, eu já massageei para soltar, para liberar, né? Eu mexi no campo de energia ali desse cliente e agora eu vou fazer um alongamento. Por quê? Porque depois que soltou, eu quero que ele tenha essa sensação de abertura para ele não se fechar, né? Aquela tensão, aquela sensação, aquele peso que ele tem, às vezes está trazendo esse fechamento do corpo. Então, eu quero que ele abra. E quando eu faço o alongamento, vem a respiração junto. E a respiração vai potencializar esse efeito de liberação, da pessoa soltar esse peso, dela liberar esse peso, tá? Então, a terceira manobra que eu vou fazer aqui é um alongamento. E aí você pode fazer de algumas formas esse alongamento. Vou pedir para o Thiago virar de barriga para baixo. Então, eu posso fazer essa manobra de algumas formas. Por quê? Porque depende de como está o meu cliente. Se ele tem mais ou menos flexibilidade. E aí, agora, eu preciso conhecer o meu cliente. Então, se o seu cliente é um idoso, se ele é uma pessoa que não tem flexibilidade, se ele é mais sensível, você vai fazer de uma forma bem sutil. Agora, se você percebe que ele tem uma certa dinâmica no corpo e consegue fazer a postura mais avançada, aí você vai fazer a postura mais avançada. Nívia, como é que eu sei? Você precisa testar, tá? Então, eu vou mostrar para vocês a postura e aí depois eu mostro a adaptação para aqueles clientes que são mais sensíveis, tá? Então, a postura é: eu vou colocar o braço do meu cliente na região lombar. Então, aqui você já identifica como é que eu sei se o meu cliente consegue receber essa postura. Nesse momento, você já vai identificar. Se o seu cliente não chegar aqui, se você não conseguir colocar o braço dele aqui, você já vai ter aí um ponto de atenção. Opa, meu cliente não tem essa flexibilidade ainda. Eu vou precisar trabalhar essa flexibilidade com ele. Então, eu vou fazer a adaptação, que eu vou mostrar depois, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Posicionei, aí eu vou me aproximar, colocar os meus pés ao lado do quadril, e aí vai gerar uma trava. Eu vou soltar um pouco mais o braço para relaxar. Percebe que quando eu trago aqui, às vezes o cliente vai ficar sustentando, e eu não quero que ele sustente o braço, eu não quero que ele gere essa tensão. Então, eu venho, me aproximo, solto e eu vou travar com a minha perna. A minha perna aqui está travando a mão desse cliente. E aí eu vou posicionar a minha mão embaixo do ombro dele, pedir para ele olhar lá na frente e vou alongar. Então, posicionei. Você vai olhar lá na frente, inspira, expira. E aí eu alongo. Solta devagar. Mais uma vez, inspira. Expira. Solta devagar. Você vai fazer isso por 3 vezes. Inspira.
Solta devagar. Aí, o que acontece? O seu cliente pode ser muito pesado, o seu cliente pode não ter essa flexibilidade da lombar. Então, o que você vai fazer? Você vai adaptar, que é posicionar, só que aí, em vez de alongar como eu alonguei, você vai só puxar o ombro. Você só puxa o ombro do seu cliente. Puxou o ombro, vai balançar para um lado, para o outro lado, para um lado e para o outro lado, tá? Então, você vai criar essa adaptação para outros tipos de cliente. Nível, se o cliente não chegou com o braço aqui, então eu deixo o braço dele lá no chão e eu vou fazer a mesma coisa. Puxo só o ombro, aí eu coloco para um lado, para o outro lado, para um lado e para o outro lado, para fazer essa abertura da região lentamente. Então, essa abertura da região peitoral, eu consigo ter uma abertura mais intensa, que é a postura que eu ensinei, a primeira postura, né, que eu ensinei agora, ou se você não conseguir, ou se você não perceber, se você perceber que o seu cliente não tem essa dinâmica corporal, você vai fazer uma adaptação e vai puxar sutilmente. Faz em você aí agora, porque talvez você olhando o vídeo você pense, mas será que vai ter efeito? Né? Eu quero fazer a postura que é mais elaborada, né? Quero fazer a postura, a primeira postura. Eu sei que você quer, e o seu cliente pode chegar lá, porque você vai conseguindo ajustar e melhorar essa flexibilidade. Mas faz o teste, tá? Isso que eu tô falando para você aqui funciona. Por quê? Porque se você quiser fazer algo que o seu cliente não consegue, que está ultrapassando o limite dele, você vai machucar ele, você vai prejudicar em vez de ajudar. Então, por isso que você tem que saber dosar e conduzir o seu atendimento, tá? Então, teste em você aí, ó. Imagina o seguinte, eu tô com o meu ombro aqui, né? Tô um pouco para baixo, meu ombro tá mais fechado. Eu pego a minha mão e eu empurro o meu ombro para trás. Faz isso, faz esse movimento aí em você. Se você já tem o ombro bem para trás, então fecha o ombro e aí faz esse exercício, faz esse movimento, ó. E puxa o seu ombro. Ou seja, só de você puxar o ombro, como eu fiz a adaptação, já tem esse efeito de abertura. É a mesma coisa? Não é. Vocês estão vendo que não é a mesma coisa. Mas também vai gerar resultado para esse cliente que não está receptivo ainda, tá? Feito isso, o que acontece? Você vai trabalhar essas 3 posturas com o seu cliente, conversa com ele, né? Observa como ele tá. Se você tá com alguém aí na sua casa, faz as perguntas para essa pessoa que está na sua casa. As perguntas que eu fiz no começo e agora no final, pergunta para essa pessoa que você está atendendo, que você está praticando, como a pessoa está se sentindo, como que está a respiração dela, como é que está a região corporal, todo o corpo, porque às vezes a sensação pode percorrer também. Às vezes ela liberou aqui, o peso da região peitoral saiu, só que esse peso ele caminhou, ele foi para a perna, ele foi para o pé, ele foi para a cabeça. E isso pode acontecer também. Por que isso pode acontecer? Porque aqui eu fiz 3 manobras. Lembra? O cliente ele não é a ansiedade, o seu cliente é uma pessoa inteira. Então, eu preciso cuidar do meu cliente de uma forma completa. Então, se você fez isso e a dor percorreu, é porque você fez uma pequena parte, né? Você fez 3 manobras. E a massagem, o atendimento, a proposta terapêutica, você vai elaborar um atendimento completo, né? Você vai seguir um passo a passo. Então, se percorreu, pode ser por isso. E aí, você vai ter que ir observando qual é a parte que percorreu, para observar se na próxima sessão que você vai atender, que você vai fazer com o seu cliente, se essa sensação manteve.
Será que sumiu a sensação da região peitoral e foi para aquela outra região? Ou será que retomou? Né? Então, sempre observar e perguntar. A melhor maneira da gente cuidar do cliente é perguntando. Perguntando como ele se sente, perguntando como ele se sentiu na sessão, perguntando para ele como que ele está naquele dia. E aí você pode tratar a ansiedade num dia e no outro dia, na outra sessão, ele aparece com outra questão. Né? Então, se ele aparece com outra questão, você vai lidando com isso. Por isso que é importante perguntar como ele está, como ele se sente. Porque já imaginou se você acha que ele está com a mesma questão anterior e mudou a sensação, né? A ansiedade passou, mas ele está com dor no pé e você nem olhou para o pé, você nem imaginou lá a massagem no pé. Então, isso é importante você ir alinhando o seu raciocínio, né, o seu pensamento para cuidar do seu cliente, para que ele se sinta bem e para que ele se sinta como uma pessoa mesmo, e não só como uma ansiedade. Seu cliente não é a ansiedade. O seu cliente é um ser humano e que pode ser cuidado, pode ser tratado, como eu falo para os alunos da Massagem Flow, né? Que se eles fazem todo o passo a passo, a gente consegue entrar nesses 4 níveis aí no corpo, na mente, na emoção e na energia, tá bom? Vou encerrando por aqui, então. A gente se vê. Um beijo. Tchau, tchau.